Olá pessoal, vamos dar continuidade então ao nossa implementação de árvores binárias, né? Eu criei aqui o último método que a gente fez foi o adiciona nó, que é um método recursivo que tem como finalidade adicionar nós na minha árvore, certo? Ok, então aqui já foi explicado, quem não assistiu a aula anterior, assista as outras aulas para poder entender os próximos passos. Então eu tinha falado para vocês, eu já tinha explicado também em outras aulas, como percorrer uma árvore binária em ordem, pré-ordem e pós-ordem, tá? Então não vou explicar isso novamente. Então quem não viu isso, favor verificar as aulas, assistir as aulas anteriores para poder entender o que nós estamos fazendo nesse momento, certo? Então, a gente vai, no primeiro momento, a gente vai fazer um método para imprimir a nossa árvore binária em ordem. Ou seja, a gente vai obedecer aquela regra que eu vou percorrer o filo esquerdo, né, as subárvores da esquerda, depois a minha raiz e depois as minhas subárvores direitas, certo? Ou filo direito. Então eu já expliquei isso aí, então não vou explicar novamente. Então eu só vou colocar aqui só para lembrete, tá? Que aqui um comentário que nós vamos imprimir, certo? Imprimir em ordem, certo? Vou colocar assim, ó, em ordem, tá? E para lembrar também, a gente vai ter aquela estrutura, aquela sigla para a gente lembrar em como que a gente vai percorrer a nossa árvore binária, que é esquerda, raiz, direita. Esquerda, raiz, direita, certo? Vou primeiro varrer as minhas subárvores da esquerda, depois a raiz, depois as minhas subárvores da direita, certo? Então vamos lá. Como que eu vou fazer isso aqui? Eu tenho que criar um nó. Esse nó não precisa retornar nada, tá? Não precisa retornar nada para mim. Então vou colocar ele aqui como void, declarar como void. Vamos colocar então imprimir, o nome, imprimir em ordem, certo? E aqui eu vou passar como parâmetro um nó, certo? Um nó, ok? Um nó. Então, eu vou passar um parâmetro aqui, um nó, tá? E eu tenho que obedecer essa ordem aqui, esquerda, raiz, direita, tá? Então, como é que eu poderia fazer isso aí? Eu tenho que ter um ponto, lembrando que nos métodos recursivos, isso aqui também é um método recursivo, ou seja, ele faz chamadas para ele mesmo, para ele próprio, certo? Lembrando que eu tenho que ter um ponto de parada aí, tá? Eu tenho que chegar a um ponto que esse método ele tem que parar de funcionar, certo? Da mesma forma que acontece nos laços de repetição, como while ou for, né? Que a gente já trabalhou isso aí. Então, se eu fizer, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso dizer o seguinte, se minha raiz, certo? Ou seja, se o meu objeto ele for nulo, se ele for nulo, ou seja, se eu não encontrar mais nada para eu varrer, ou seja, se eu não encontrar mais nenhum elemento, nenhum nó na minha árvore, eu quero parar esse método, certo? Então, eu vou mandar aqui um return aqui para fazer uma parada, certo? Tá, beleza. Então, esse aqui seria o meu... Vamos chamar isso aqui de parada, certo? Ponto de parada, ou parada só, né? Só para a gente entender o que a gente está fazendo. Agora, a gente está tratando de um método recursivo, certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o próprio método. Enquanto existir nós, enquanto ele encontrar nós na leitura, certo? Ele vai percorrer a árvore, né? Enquanto ele encontrar nós nessa árvore, ele vai continuar chamando o método e passando naquela ordem esquerda, raiz, direita, certo? Como a gente já viu ali na teoria, certo? Eu já mostrei uns desenhos para vocês ali, né? Eu desenhei umas árvores binárias lá e a gente já fez algumas atividades em relação a isso. Assistam as outras aulas, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha raiz ponto esquerda. Por que esquerda? Lembrando que eu estou obedecendo essa ordem aqui, ó. Primeiro eu estou percorrendo o lado esquerdo, depois a minha raiz, depois o lado direito da minha árvore, tá? Eu faço nessa ordem aqui. E depois, o que eu faço? Eu tenho que dar um jeito de imprimir isso aqui, certo? Vou imprimir.
porque senão a gente não vai saber se ele está percorrendo da forma, do jeito correto. Quero que no São console 10 da noite, em ponto. apareça para mim os dados ali, os nós da minha árvore, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o valor, raiz.valor, ou seja, o valor da minha raiz, tá? O valor da minha raiz, seguindo essa ordem, esquerda, raiz, direita, tá? Beleza? E aqui, só para pular uma linha aqui, só pular um, para não para ficar fácil a visualização aqui, vamos fazer um... Eu vou simplesmente imprimir agora o lado direito, certo? Eu vou chamar o mesmo método, tá? Eu vou chamar o mesmo método, e aqui vai ser agora o lado direito. Raiz, ponto, direito, ok? Beleza. Então, a gente está seguindo essa ordem aqui, ERD, esquerda, raiz, direita. Beleza, vamos aqui tirar esse espaço aqui. Ok. Então, eu fiz aqui o meu método. Ainda a gente não tem uma classe testadora ainda, tá? A gente não tem a classe testadora. Nós vamos chegar lá. Vamos fazer os 3 métodos, em ordem, pré-ordem e pós-ordem, ok? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos lá agora imprimir em pré-ordem, né? Vamos lá, pré-ordem. O pré-ordem, lembrando, é raiz esquerda, direita, certo? Raiz esquerda, direita. Então, eu tenho que seguir a mesma lógica do método que eu fiz anteriormente, tá? Seguir a mesma lógica. Só que agora a gente vai chamar ele de pré-ordem, o método, né? Então, vamos lá. Public, também não vai retornar nada para mim, né? Para quem chama ele. Opa, travou aqui. Public, void, imprimir pré-ordem, né? Pré-ordem. Aí, aqui, da mesma forma, eu vou ter aqui a raiz, tá passando como parâmetro. Ok? E vamos fazer a mesma coisa. Enquanto ele encontrar um nó, ele vai continuar. Ele só vai parar quando ele encontrar uma raiz nula, certo? Ou seja, sinal que ele percorreu tudo que tinha que percorrer. Então, vamos lá. Se a raiz for nula, eu vou dar um return. Ou seja, eu vou fazer uma parada aqui, tá? Ele não vai chamar mais o método recursivo, ele vai ter esse ponto de parada. E agora, eu tenho que obedecer a ordem raiz esquerda direita. Então, eu já vou imprimir já a raiz aqui, né? Obedecendo aquela sequência. Então, raiz.valor. Pular a linha aqui. E raiz esquerda, agora eu vou imprimir o lado esquerdo, né? Chamar o método, né? Chamar o método. Ele faz a chamada do próprio método, tá? Chamada do próprio método. E, só que agora, eu estou fazendo uma leitura do lado esquerdo. Ponto esquerdo, tá? Beleza? E depois o lado direito. Depois a gente vai testar isso aqui, tá? Agora vamos fazer o seguinte. Pré-ordem. Raiz, ponto direito. Beleza? Imprimir pré-ordem, raiz, ponto esquerdo, raiz direito. Então, aqui eu estou fazendo uma chamada, que é o próprio método, e passando o lado esquerdo e direito. Então, eu estou seguindo a seguinte, eu estou obedecendo a ordem, né? Raiz esquerda, direita, certo? Raiz aqui, esquerdo, direito, ok? E agora, por último, a gente vai fazer o método para fazer a leitura em pós-ordem, certo? Então, vamos lá. Imprimir em pós-ordem. Pós-ordem. E o pós-ordem, ele segue a esquerda, raiz, para a direita, raiz, certo? Esquerda, direita, raiz. Segue essa ordem aqui, tá? Então, isso a gente já viu. Como que faz essa leitura e como que percorremos a árvore nessas 3 formas. E vamos chamar aqui de imprimir
pós-ordem, certo? E aqui a gente vai passar o nó também. Vamos passar aqui o nó, certo? A minha raiz. E aqui a gente vai fazer o ponto de parada aqui também, se raiz for nulo, tá? Return, ok? E aqui vamos seguir essa sequência aqui, ó, esquerda, direita, raiz. Então a gente vai fazer a chamada do método, imprimir pós-ordem, tá? Raiz ponto esquerdo, tá? Imprimir pós-ordem raiz ponto direito e por último a minha raiz. Estou seguindo essa ordem aqui, tá? Imprimir pós-ordem raiz. Opa, aqui não, aqui nós vamos imprimir. Nós vamos imprimir aqui, tá? Imprimir. Desculpa, sold. Então aqui a gente vai imprimir raiz.valor. Beleza? Ok. Então, pessoal, é o seguinte. Vamos dar Então, agora o que a gente precisa fazer? Então, aqui eu falei pular a linha, né? Mas não é pular a linha, isso aqui é tabulação, né? Ele pula o cursor para a próxima tabulação, né? Como se fosse um escape ou um tab, né? Então tá, vamos lá. Então vamos testar. Como é que a gente faz para testar isso aqui? Vamos testar isso aqui. Então agora o que a gente fez até agora? A gente criou a classe nó, tá? Essa classe aqui. Ela representa os nós da nossa árvore binária, né? E também a gente tem a classe árvore binária, que aqui vai conter o quê? Todos os métodos que eu preciso para manipular essa nossa árvore binária. Mas só que falta o que aqui para nós? A gente precisa de uma classe testadora, certo? É lá que a gente vai criar os objetos, né? E manipular essa árvore binária, tá? Então, lembrando que a gente precisa do método main para poder rodar isso aí, certo? Então, a gente vai justamente fazer isso aí. Vamos criar aqui, então, um método. Então, criar uma classe aqui. Vamos criar uma classe aqui. Vamos chamar essa classe de principal. Pode ser principal, tá? Chamei a classe de principal, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou testar aquilo que a gente está implementando, certo? Então, lembrando que eu preciso do método main aqui para poder testar a minha classe, certo? Para criar os objetos lá, ok? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar instâncias da classe que a gente criou, tá? Qual classe? Qual classe vocês acham que eu vou... Objetos de que classe eu vou criar? Eu vou criar objetos do tipo árvore binária. Por quê? Para eu poder usar todos esses métodos aqui e o atributo chamado raiz aqui, né? Que é um nó, certo? Que é um nó. Então, o que eu tenho que fazer? Eu já tenho todos os métodos, né? Para manipular, né? A minha árvore binária. E aqui eu tenho um método, minha classe testadora, certo? Basta eu fazer o quê? Criar um objeto do tipo árvore binária, certo? Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos simplesmente pegar o nome, certo? Árvore binária, que é o nome da classe lá que eu tenho. Vou chamar aqui de AB, árvore binária. Quando eu der um new, lembra que eu falei que eu criei um construtor para quando eu desse um new, certo? Quando eu desse um new, eu teria a seguinte situação. Eu passaria um valor
certo? Esse valor é da minha raiz. Lembra que eu falei isso em outras aulas, tá? Não nessa aula, em outras aulas. Então, vamos fazer o seguinte, vou desenhar aqui num papel aqui, só para me organizar aqui. Vamos inventar aqui uma árvore. Vamos inventar aqui uma árvore com raiz 50, tá? A raiz da minha árvore é 50, tá? Então, já sei lá aqui na minha árvore, o meu primeiro valor, né? Aqui eu não tenho nenhuma caneta aqui para desenhar, então fica bem complicado para desenhar isso aqui. Mas vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Então vamos lá, vamos tentar desenhar aqui alguma coisa. Tem que logar aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui eu não estou conseguindo desenhar. Vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uma pausa aqui e tentar pegar aqui uma caneta aqui para poder desenhar melhor isso aí. Eu vou continuar sem o desenho mesmo, tá? Depois a gente testa numa outra aula, a gente faz um desenho ali para ver se deu certo, tá? Ok? Então vamos lá. Então aqui a gente tem, a gente está passando com um parâmetro aqui. A gente criou um objeto e passou um parâmetro para ele. E esse parâmetro me diz o quê? Esse parâmetro é o quê? É o valor da minha raiz, certo? É o número inteiro, que diz o valor que eu tenho lá guardado na minha raiz, ok? Então a gente vai representar, né, a raiz da nossa árvore, porque a gente criou um construtor lá que permite criar um objeto e já passar esse valor. Onde que está esse construtor? Tá? Onde que está esse construtor? Ele está aqui, ó. Tá? Eu dou um new árvore binária, aqui eu estou passando um valor, ok? Eu estou passando um valor para ele aqui e ele está dizendo assim, olha, a minha raiz agora ela tem esse valor que eu estou passando aqui no momento de criação aí do meu objeto, no momento que eu estou instanciando esse objeto aí, ok? Beleza. Então, nesse caso aí, nós temos o 50 como raiz da nossa árvore, que é um objeto um objeto tipo árvore binária, ok? Agora, ó, a gente vai precisar inserir os dados, né? Como é que a gente vai inserir os dados? Então, a raiz eu já tenho. Aqui eu tenho minha raiz, tá? Minha raiz é 50. Beleza? Aqui a minha raiz é 50. Eu não tenho um objeto, eu não criei um objeto chamado AB. Agora, o que eu faço? Eu não criei um método adiciona nó. Esse adiciona nó não tem dois valores. Ele pede um novo nó, certo? Ele pede um novo nó. Então, eu tenho que passar dois parâmetros, tá? Ó, vamos lembrar aqui, ó. Eu tenho o novo nó e a raiz, certo? É isso que eu tenho que passar aqui como parâmetro. São dois parâmetros aqui. Então, o que eu vou passar agora? Eu vou dar um new aqui, tá? Ou seja, eu estou criando um nó aqui e já está passando um valor. Vamos supor que seja o valor 30, certo? 30. E o outro parâmetro aqui seria minha raiz, tá? Como que eu sei a minha raiz? Como que eu vou saber qual que é a minha raiz? Lembra que a gente percorria a árvore e pegava subárvores logo abaixo e ia descendo? É muito fácil. Eu criei um método lá que se chama getArvoreBinária, tá? getArvoreBinária. Onde que está isso aí? Onde está esse getArvoreBinária? Está aqui no meu árvore binária, ó, certo? Aqui, ó, getArvoreBinária, ó, ele retorna a minha raiz, certo? Então, ele vai retornar a minha raiz. E eu vou fazendo isso com os outros nós, tá? AB.adiciona nó, ok? Aí eu vou passar aqui new, a mesma coisa, new nó. Aí eu coloco os outros valores. Vamos supor que seja o 60. Então, o 30 vai para o lado esquerdo, o 60 vai para o lado direito, né? Já estamos imaginando aí como está se estruturando a nossa árvore. E assim por diante, ab.getArvoreBinária, beleza. Então aqui vamos fazer o seguinte, vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V para não perder muito tempo.
Então, ó, imagina assim, aqui que a gente vai ter a raiz, do lado esquerdo dessa raiz eu tenho 30, do lado direito eu tenho 60, agora vamos colocar mais um do lado esquerdo, vamos colocar aqui 25, tá? E vamos colocar também, vamos colocar aqui o 60, eu tenho do lado direito, vou colocar um 65 aqui, ó, 65, só mais um. E vamos colocar aqui também, então vamos imaginar aqui o 50, 60 do lado direito, 30 do lado esquerdo, 30 do lado esquerdo, 60 do lado direito, 25 do lado esquerdo do 30 e 65 do lado direito do 60, tá? Eu não estou desenhando aqui, mas depois a gente faz isso aí, ok? Desenha para ver como é que ficou. Então, lembrando aqui, então, a gente fez o seguinte, aqui eu tenho a minha raiz, tá? Eu passei como parâmetro lá para o construtor, né? Eu implementei um construtor que me exige a entrada da raiz. Então, aqui eu já tenho a minha raiz. E aqui os outros nós, que eles vão sendo alocados de acordo com a lógica que a gente criou no adiciona nó, certo? Que a gente já fez essa lógica aí, tá? Os números maiores se alocam do lado direito e os menores do lado esquerdo, ok? Agora, a gente vai precisar fazer o seguinte, chamar aquele método para imprimir, que aqui ele não vai imprimir, aqui eu só criei minha árvore, certo? Então, vamos fazer assim, ó, imprimir em ordem, tá? Imprimir em ordem. Agora, como é que eu vou fazer aqui? O que eu vou imprimir? Que argumento que eu vou colocar aqui? Né? O que ele vai representar? Eu vou pegar e fazer isso aqui, ó. ab.get árvore binária. Vamos ver o que tem nesse get árvore binária? O que ele retorna? A minha raiz. Porque tudo começa ali da minha raiz. Porque se a gente olhar aqui, ó, na implementação do nosso método, ó, eu estou mandando uma raiz aqui como parâmetro, certo? Então é isso que eu estou fazendo, estou pegando ali a minha raiz, ok? Get árvore binária aqui, ó. Ele vai retornar a minha raiz, ó, retorna a minha raiz, tá? Que é um nó, ok? Beleza? Agora vamos fazer o seguinte, vamos rodar isso aqui. Se não esqueci de nada, vai funcionar. Tá. Então aqui ele imprimiu para mim aqui 25, 30, 50, 60, 65. Vamos imprimir, vamos tentar melhorar isso aqui, né? Ali eu tinha feito para pular a linha, né? Vamos só dar um espacinho aqui, ó. Vamos ver como é que fica. Olha, vamos dar só um espacinho aqui, ó. Vamos dar só um espacinho. Vamos ver como é que fica isso aqui. Vamos dar uma modificada aqui. Imprimir em ordem. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Imprimir em ordem. Ele pulou aqui. Deixa eu ver por que ele não está pulando. Deixa eu ver aqui o que eu esqueci aqui. Pré-ordem, pós-ordem. Aqui, desculpa. Aqui, ó, barra T. Vamos deixar o barra T lá, né? Isso aqui é tipo um space, né? Um tab, né? E aqui vamos tirar aqui o ln aqui, ó. Eu achei que tinha digitado print ali, mas não digitei isso não. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Aí, ó, assim que eu quero, ó. Beleza? É só tirar o ln aqui, ó. Só tirar o ln, né? Tira o ln daqui. Tira o ln. O que ele vai funcionar, tá? Ó. Beleza? Então aqui é o seguinte, ó. O que eu tenho? Eu tenho 25. Como que... Vamos fazer o seguinte, vou dar uma pausa aqui para a gente desenhar essa árvore, tá? Para a gente desenhar essa árvore para ver se está correta, ok? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou finalizar aqui. E na próxima aula
eu vou testar, tá? Eu vou fazer um teste em ordem, em pré-ordem e pós-ordem, e vamos desenhar vamos inventar umas árvores aqui e vamos percorrer elas, ok? Então vamos fazer isso na próxima aula. Até a próxima!